Shalom, Igreja do Avivamento, amém? Ih, irmãos, eu acho que a chuva apagou aquele fogo, eu creio que não. Deixa eu fazer de novo essa pergunta. Shalom, Igreja do Avivamento, amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui que crê em milagres aqui nessa noite? Tem alguém que crê em atos proféticos? Cadê? Deixa eu ver. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, foi desafiador, né? Pensou que ia nos parar, mas nós estamos aqui perseverando, amém? Eu creio que hoje está sendo uma noite de milagres, está sendo uma noite de milagres, de manifestações. Deus ele está nesse lugar, você crê nisso? Aleluia, aleluia. Irmãos, eu quero trazer uma palavra rapidamente. Quero ministrar uma palavra, mas antes de mais nada deixa eu fazer mais uma vez uma pergunta aqui. Quantos daqui estão nos visitando? Deixa eu ver, eu sei que já fez essa pergunta. Deus te abençoe meu irmão. Deus te abençoe o casal lá atrás lá. Que Deus abençoe você. Queridos, eu quero, especialmente vocês que estão nos visitando, pedir aqui, as nossas desculpas, o meu perdão como pastor dessa igreja, por todo o transtorno ocorrido aqui hoje, né? Sabemos que quando ocorre esse tipo de evento, né? Nós estamos com problemas aqui em cima, já estamos orçando todo o material para a gente começar uma obra, para não acontecer mais isso. É constrangedor, né, irmãos? Te chega, né? Vem para cultuar, vem buscar o Senhor e acontece, um imprevisto como esse. Mas glória a Deus, como a pastora disse aqui, você perseverou, você não foi embora, né? E eu creio que até o final dessa mensagem, Deus vai te abençoar muito mais, amém? Você crê nisso? Então abra sua Bíblia comigo, eu não vou demorar muito. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Diácono, você consegue um pouquinho d'água, por favor? Está aqui já? Ah, obrigado, irmão. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Quantos acharam? Diga amém. Eu quero ler com vocês o versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Subiu no monte para quê? Para orar. Jesus orava, irmão. Há quem diga que Jesus não precisava, mas aqui Jesus como homem, aqui nos mostrando a necessidade humana do homem, a necessidade da pessoa humana se conectando com Deus invisível. A cristologia nos afirma isso. E versículo 23, e tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante. Repita comigo, consideravelmente distante. Distante do que, pastor? Da terra. Me perdi aqui. 24. Mas o barco estava consideravelmente distante da terra, fustigado, ou seja, açoitado
Estou lendo na versão NVI, e aqui está fustigado, mas talvez na sua está açoitado, ou qualquer outra aplicação. Pelas ondas. Por quê? Porque o vento soprava contra eles. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Aleluia. E disse Pedro: Senhor, se és tu, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E respondeu Jesus: venha. O que Jesus respondeu? Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Poderoso Deus, eterno Pai, graça nós te damos, Senhor, nessa noite. Graça nós te damos nessa noite, porque sabemos que tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus grandioso, tu és aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Tu governa os céus e também governa a terra. O Senhor governa também a nossa vida, a nossa casa, a nossa parentela, a nossa história. Queremos nessa noite, Pai, atribuir, Senhor, todo louvor de adoração a Ti. Que nessa noite, Pai, o céu, Senhor, não retém aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor. Ela é Tua, Senhor. Fala com o povo, porque o povo é Teu. Nós necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, ó Deus. Sou limitado, frágil, Senhor, incapaz de proporcionar toda a expectativa aqui necessária, Pai, sobre os corações dele. Mas Tu és o Deus, Senhor, que nos surpreende. Tu és o Deus, Senhor, do impossível. Tu és o Deus que faz o sol retroceder. Tu és o Deus, Senhor, que no contexto de crise, de deserto, Tu faz brotar manancial em meio a deserto. Por isso nessa noite, Pai, através da unção da Tua palavra, ministra aos nossos corações, pois a Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela corta na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernimento. Por isso nessa noite, Pai, ministra a Tua palavra sobre os nossos corações, em o nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso a Jesus por essa palavra, mais forte que você puder. Isso, junto, mistura essas palmas com glória, com aleluia. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, é um texto bastante conhecido entre nós.
Eu digo conhecido porque esse texto, ele possui uma marca, ele possui uma história. E o que me chama a atenção nesse texto é que esse acontecimento, ele vai acontecer em um contexto. Essa situação, esse milagre, essa manifestação vai ocorrer num contexto, ou seja, em uma determinada situação. Situação essa que não era muito comum. A Bíblia vai dizer, ou melhor, ela vai narrar um dos acontecimentos mais significativos e inusitado da vida de Jesus. Logo após Jesus ter realizado o milagre da multiplicação dos pães, você conhece o texto, no capítulo 14 ainda, no verso 13, Jesus ele sai daquele ambiente e ele vai para um outro lugar. Ele sai daquela margem, ele estava num ambiente praiano, no mar da Galileia, ele cruza a margem e ele vê do lugar Betsaida, que significa casa da pesca. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Qual era o nome do lugar? Betsaida. O que significa? Casa da pesca, ou casa de pesca. Pastor, por quê esse nome? Porque aquele ambiente, aquele lugar, aquela região, que ela estava situada no mar da Galileia. Era uma área portuária. E ali há quem diga que muitos pescadores exerciam sua profissão naquele lugar. Todo mundo entendendo? Amém? Assim como existe uma área, de pesca aqui onde nós moramos, para quem conhece de pesca, eu não é muito a minha praia, mas quem tem a prática de ir, se eu te perguntar qual é o melhor lugar para se fazer uma pesca, automaticamente você que é um bom conhecedor da área, você vai me responder. Mas eu que sou leigo não vou entender muito sobre isso. Por isso nós devemos fazer, uma avaliação do texto. E a exegese, ela vai nos ensinar que aquele ambiente ali era um lugar onde muitos pescadores viviam. Ali onde exercia a sua profissão, trazia o pão de cada dia para a sua casa. Até aqui, tudo bem? Amém? E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus se transporta, se locomove para esse lugar. Obviamente, os seus discípulos estavam com ele. Pedro, Tiago, André e possivelmente, por quê? Porque era exatamente naquele ambiente, naquela região que eles moravam. Foi ali que Jesus os encontrou. Então nós estamos falando, primeiro, de um lugar onde era conhecido pelos discípulos de Jesus, ok? É mais ou menos assim, quando eu chego para você e pergunto, fulano, meu irmão, minha irmã, eu quero fazer uma viagem para um determinado lugar, e você chega, pastor, eu conheço, porque eu já morei lá. Eu conheço cada canto, eu conheço os restaurantes, eu conheço os pontos turísticos, eu conheço tudo, eu conheço sobre a cidade. Beleza? E aí eu chego para você, olha, eu quero viajar. E aí você se propõe, se dispõe ao quê? Eu vou ir com o Senhor, para quê? Porque eu vou fazer um tour, eu vou te mostrar, eu vou ser teu guia, eu vou te apresentar o lugar, porque eu conheço. Porque se eu for sozinho,
Nosso irmão ali, Zé Nilson ali, né, que gosta de viajar, né, Zé? A gente conversou um pouco, ele contou um pouco das experiências dele, lá naquela terrinha boa, meus pais são de lá, Campina Grande, é isso, né? João Pessoa, eita. Eu só fico só ouvindo, né, um pouco lá. E aí ele estava compartilhando, a gente estava lá no quintal lá de casa, lá a gente conversando, falando um pouco das experiências. Então é uma pessoa que conhece. Então se eu vou para um determinado lugar como esse, eu vou chegar para ele e eu vou perguntar: irmão Zé, qual é o melhor lugar? A rota, o trajeto. E obviamente ele vai me explicar. Então eu estou afirmando aqui, irmãos, que Jesus ele está num lugar que era conhecido pelos seus discípulos. E é exatamente nesse lugar que Jesus vai manifestar um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. A palavra vai nos dizer que Jesus chega naquele lugar e depois de um sermão, depois de uma tarde de culto, de realizações de milagre, a Bíblia vai dizer que ele insiste com os seus discípulos para entrarem dentro. Vocês estão comigo? Dentro do barco. Obrigado, irmão Pedro. Pedro está ligado. Está ligado? Tem gente que está desligada aí, mas até o final do culto você fica ligado. Jeová vai te ligar. Amém? A Bíblia vai dizer no versículo 22 que Jesus insistiu com os discípulos para entrarem dentro do barco. Pastor, por que Jesus insistiu para eles entrarem dentro do barco? Aí eu vou te explicar. Logo depois que Jesus tinha realizado o milagre da multiplicação dos pães e os peixes, imagine a situação, irmãos. Pense comigo, eu preciso que você viaje até esse determinado lugar. Você está num ambiente, no meio do deserto, não tem padaria, não tem supermercado, não tem nada. Não tem McDonald's, não tem nada, irmãos. Tem nada. E aí, o povo está com fome. E os discípulos chegam para ele e falam: mestre, há uma multidão. A hora já está avançada. Libere eles para que eles vão procurar comida. Jesus chega para os discípulos e diz: o que vocês têm? O discípulo chega para Jesus e diz: 5 pães e 2. 5 pães e 2. Irmãos, eu vou avançar um pouquinho aqui só para você entender. Você que é um bom conhecedor, você que frequenta a EBD, você vai acertar isso na hora. Quantas pessoas Jesus alimentou naquela manifestação de milagre? Hã? O povo começa a... Quantas? 5? 5.000 almas. Mas preste atenção, qual era o recurso que estava na mão deles? 5 pães. Era possível alimentar uma multidão como aquela com 5 pães e 2 peixes? Obviamente que não. Mas quem estava naquele lugar? Quem estava naquele lugar? Jesus. Tem pessoas que já estão entendendo o mistério. O importante não é o teu recurso, é quem conduz o teu recurso. Você está entendendo? Você pode ter um grãozinho. O que você pode ser o menor, pode ser o mais pequeno, o mais improvável, é pouquinho, mas se está na mão dele, se prepara, confia, que ele vai manifestar o milagre. Quantos recebem isso? E aí, Jesus opera aquele milagre, multiplica aquele recurso. E como é que fica o povo? Perplexo. Nunca vi uma coisa como aquela. E naquele exato momento, o povo tem uma ideia. Ideia essa que não estava alinhada com o propósito de Deus na pessoa de Jesus. Eles pensam: ele é um grande homem de Deus, é o
filho do Deus eterno. Então o que nós vamos fazer? Vamos coroar ele como rei, sabendo que o propósito de Jesus naquele momento não era isso. O que Jesus faz naquele momento? Ele sai daquele ambiente, porque o povo estava pensando em algo que não era o propósito de Jesus. E o que Jesus automaticamente faz? Ele pega os seus discípulos e tira eles daquela situação, daquele ambiente e fala: entra dentro do barco. Porque a Bíblia vai dizer, isso eu estou falando de estudo, exegese. Você precisa estudar a mensagem e extrair o que ela está te dizendo. E aí, estudando, o texto vai nos dizer que os discípulos estavam sendo envolvidos por aquele sentimento. Vamos levantar ele como rei. Olha, é o momento, chegou, é a hora. Jesus, não é isso. Jesus estava dizendo, vocês não estão entendendo. Então o que Jesus pega o seu discípulo e tira ele daquele ambiente? E aí a Bíblia vai dizer que Jesus insistiu. Mas esse insistiu aqui, eu quero que você entenda, não era um insistiu assim: por favor, Zuleika, entra. Paulinho, entra, Paulinho. Esse insistiu aqui que a Bíblia está dizendo no original significa compelir, ou seja, fazer deslocar a força. Você está entendendo? Fazer deslocar a força, ou seja, empurrar. Era mais ou menos Jesus pegando ele pelos braços e jogando dentro do barco e dizendo: sai logo daqui. Porque havia um propósito, repita comigo, havia um propósito a ser realizado naquele lugar. Vamos para o texto. Versículo 22. Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto eles despediam a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Então perceba que Jesus, ele cruza a tarde até a noite, está no monte orando, está buscando relacionamento com o Pai, intimidade. Agora versículo 24. Mas o barco já estava consideravelmente distante. Ou seja, Jesus está no monte e os discípulos já estão no mar. Jesus está no monte e os discípulos estão no mar. Segundo alguns estudiosos, vai afirmar que a distância entre o local onde Jesus estava e aonde os discípulos estavam variava entre 8 a 10 quilômetros. Então é uma distância considerável, mas Jesus ainda está no monte orando. E aí no versículo 24 o texto vai dizer: estava distante da terra, fustigado pelas ondas. Como é que estava o barco dos discípulos? Para você entender, açoitado pelas ondas. Como é que estava o barco dos discípulos? Não, você pode melhorar. Vamos lá, 1, 2, 3. Como é que estava o barco dos discípulos? Açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contrário. Era contrário. E eu quero que você aprenda isso em nome de Jesus. Há momentos na tua vida que vai vir alguns ventos. Há ventos que vai soprar ao teu favor. Há ventos que vai soprar a favor da tua casa, da tua história, da tua família, do teu casamento. Mas escute, também existem alguns ventos que vão soprar contrário a nós. Você está entendendo isso? A pergunta que não quer calar é essa. Jesus sabia
que os discípulos iriam enfrentar aquela tempestade, sim ou não? Eles sabiam que eles iriam enfrentar, ele sabia que eles iriam enfrentar essa tempestade, sim ou não? Sabia. Você concorda comigo? Concorda com o texto? Agora, pastor, se ele sabia que os discípulos iriam enfrentar aquela tempestade, por que ele não avisou antes? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você saiu de casa preparado para vir para o culto. Aí você olhou algumas pessoas, não vou generalizar, não vai chover não, só vai chuviscar. Quem te garantia que ia cair essa tempestade? Aí você disse, eu não vou levar guarda-chuva. Mas se chegasse alguém e dissesse, olha, se prepara, que vai vir uma grande tempestade, vai quebrar isopor, vai chover, vai inundar lá a igreja lá, o culto vai ser lá na frente, olha, o ambiente vai estar meio estranho, meio confuso. Quantos aqui não falaria, eu vou deixar para a semana que vem, não vou ir para o culto hoje, eu vou deixar para vir na terça, ou na quarta, ou talvez no domingo? Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que há barcos na nossa vida, há situações na nossa vida, que Jesus não avisa os processos, porque nem eu nem você entraria dentro dele. Você está entendendo? Pastor, não estou entendendo, eu vou melhorar. Há situações, há contexto, há projetos que Deus tem para a tua vida, que Ele não vai revelar alguns processos, porque você vai temer e não vai querer entrar. Você entende isso? Quantos estão entendendo essa palavra? Se você olhasse para o teu, antes dessa pessoa aí que você é casado, e soubesse as lutas, as dificuldades que você iria passar, você não teria casado. Mas olha aí, ó, você passando todo o processo junto com ela e dando glória a Deus por isso. Essa empresa que Deus abriu, que te deu uma ordem, te deu um comando, se você soubesse os processos que você ia enfrentar para mantê-la de pé, você nunca teria aberto. Esse ministério que Deus te deu, que Deus te confiou nas tuas mãos, não foi pastor, não foi ninguém, foi o próprio Deus, e te entregou. Aí você está dizendo, pastor, está difícil, o vento está soprando, as ondas estão se levantando. Tem gente que já está entendendo o que o Espírito está falando. Pastor, eu não sabia que seria tão difícil. É verdade, por isso que Ele não te falou lá atrás, porque você não estaria aqui hoje. Mas glória a Deus, você está aqui, você está perseverando, e a mão dEle está te sustentando, porque aquele que começou a boa obra, querido, é fiel para terminar. Oh, aleluia! Você ficaria lá na margem, irmãos. Se Jesus chegasse para eles, olha, entra dentro do barco, mas se prepare, vai ter uma grande tempestade, vai ter vento, vai ter onda. Duvido, irmãos, que eles entrariam. Senhor, pelo amor de Deus. Mas Deus está chamando uma geração de homens e mulheres cuja uma fé ultrapassa os limites. Quero te dizer isso em nome de Jesus. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando, não tenha medo. A palavra é dEle, é Ele que está dizendo, o comando vem dEle. E se é Ele que está falando, creia. Tome posse nessa noite. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Aleluia. E aí no versículo 25, o texto vai dizer, meu Deus, tem que correr aqui com a hora. Versículo 25, alta madrugada. O que está escrito aí? Na minha está escrito aqui, na minha versão, alta madrugada. Preste atenção aqui. Segundo o cálculo romano,
a noite era dividida em 4 vigílias. Quantas vigílias? 4. Primeira vigília, de 18 a 21. Segunda, de 21 à meia-noite. Terceira, de meia-noite às 3. E quarta, de 3 às 6 da manhã. Aí a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, aconteceu algo extraordinário. Pastor, eu não estou entendendo. Por que Jesus demorou tanto tempo para ir de encontro aos discípulos? Aí sabe o que eu perguntei ao Espírito Santo e o Espírito Santo me revelou? É porque Jesus, ele não se antecipa e não chega atrasado, ele chega na hora certa. Você não está entendendo. Ele não se adianta e também não se atrasa, ele chega na hora certa. Igreja, a hora é Ele que determina, o dia é Ele que determina. Você está reclamando porque Ele não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo dEle. Você está pensando no Cronos e Ele está trabalhando no Kairos. É no tempo dEle. Abraão esperou 25 anos para receber a promessa. Tu está 1 mês já chorando e reclamando, confrontando Deus, jogando ele na parede, falando, cadê? E Deus está falando, não é no seu tempo. Há um processo. Há um processo, Zuleika. Pastor, mas que processo é esse? O povo ficou 430 anos vivendo um processo no deserto. E Deus forjando ele. Eu não sei quanto tempo você está nesse processo, mas entenda, nesse processo Ele está te forjando. Nesse processo Ele está te moldando. Ele não está te punindo, Ele não está te maltratando, não. Ele está te forjando, Ele está te lapidando. Sabe por quê? Porque quando você sair desse processo, você vai sair diferente. A tua oração vai ser diferente, o teu clamor será diferente, o teu louvor será diferente, o teu testemunho será diferente. Oh! Mas é necessário passar por um processo, pastor Bira. Mas eu não quero passar pelo processo. Por quê? Porque o processo é doloroso. O processo é difícil. O processo nos traz dor, nos traz muitas das vezes decepções, frustrações. Eu quero viver um milagre, mas processo eu não quero. Mas quem não passa por processos, não alcança os propósitos. Quem não vive processos, não tem a capacidade de se manifestar os propósitos. Aleluia. Irmãos, a presença dele é real nesse lugar. Ele está com você nessa peleja. E se Ele está com você, não tenha medo. Ele está no controle de tudo. O salmista vai dizer que Ele ajunta os oceanos com a palma das suas mãos. Você consegue mensurar o tamanho desse Deus? Ele ajunta os oceanos com a palma das suas mãos. Tu acha que essa luta, essa dificuldade para Ele é algum problema? Tu acha que Ele não é capaz de mudar essa história, essa situação? O problema é que muitas das vezes, eu e você, olhamos para os processos e enxergamos Ele muito maior do que o nosso Deus. Você está entendendo isso? Eu e você não sou diferente de você, não. Vou espiritualizar tudo aqui, não. Não sou super-homem, não. Muitas das vezes eu passo por alguns processos e dói. Só Deus sabe. Quando apaga a luz aqui, todo mundo vai para a sua casa. É você e Deus. Deus sabe quando você está chorando. Deus sabe quando você está ali, no teu quarto.
E ali muitas vezes você não tem nem força para orar, só sabe chorar. Mas Deus está te vendo. Ele está vendo as lágrimas que estão escorrendo do teu rosto. E Ele está dizendo para alguém aqui: cada lágrima que saiu de você, eu estou recebendo como semente. Eu vou repetir: cada lágrima que saiu do teu rosto, eu estou recebendo como semente. As pessoas vão achar, as pessoas pode até pensar que vai ser o teu fim, mas no final do processo, se prepare que vai vir honra, vai vir honra, vai vir honra, vai vir honra sobre a tua vida. Aleluia. Aí o texto vai dizer no versículo 25: Jesus dirigiu-se a eles. Preste atenção nisso, irmãos. Eu já vou terminar, mas eu preciso que você entenda isso. Olha o que o texto está dizendo. E Jesus, quem, irmãos? Jesus dirigiu-se a quem? Eles quem? Repita: discípulos. Então o texto está dizendo que Jesus saiu do monte e foi de encontro a quem? Aos discípulos. Aí a pergunta é: ele sabia, ele estava vendo que os discípulos estavam sendo açoitados dentro daquele barco pelas ondas, pela tempestade. Jesus não poderia chegar lá, quebrando tudo, liberando uma palavra: aquieta-te vento, acalma-te mar, e acontecer tudo isso, o milagre se manifestar, como já fez na Bíblia. Ele fez isso. Ele não poderia ter feito isso? Sim ou não? Poderia. Mas entenda, o Senhor Jesus, ele vai se manifestar de forma diferente em cada momento. Nem sempre o que ele fez naquele momento, ele vai fazer naquele. Amém? Aí olha, o texto vai dizer que Jesus vai de encontro aos discípulos. E aí eu perguntei: Senhor, por que ele não foi de encontro à tempestade, ao vento? Porque Jesus não está preocupado com vento e tempestade. Ele está preocupado com o discípulo. Ele está preocupado com a ovelha. Por quê? Porque muito mais do que vento e tempestade, ele está preocupado comigo e com você, como vai se deparar com vento e tempestade. Ele está se preocupando, o texto está dizendo que ele foi em encontro aos discípulos. E o texto está dizendo: eu estou preocupado com você. Como vai se deparar, como vai se comportar com esse vento e essa tempestade? Jesus sabia a necessidade daqueles homens. Jesus sabia que ele precisava ir até o encontro deles, porque eles não entenderam aquele milagre da multiplicação. A Bíblia vai dizer que o coração deles ainda estava endurecido. Então, o fato daquela manifestação de milagres de Jesus não foi suficiente para eles crerem que eles iriam vencer aquela tempestade. Por isso que Jesus teve que ir até o encontro com ele. Por quê? Porque ele é misericordioso. Ele sabe que muitas das vezes, irmãos, nós somos incrédulos. Ele sabe que muitas das vezes nós falhamos, mas mesmo assim ele desce e vai ao nosso encontro. Ele sabe que muitas das vezes eu e você decepciona ele, mas mesmo assim, pela graça e misericórdia que ele não pode negar, ele desce e vai de encontro. E ele está aqui nessa noite. E ele está indo ao teu encontro. Ele está indo ao teu encontro. Ele está dizendo aqui: olha, você não merecia, você não tinha condição nenhuma, não, você não era digno, mas eu quero que você entenda algo: a minha graça te basta. Pastor, o que é graça? Favor imerecido. Ele está dizendo: você não merece, mas eu te dou. Não tem direito, mas eu entrego. Isso só Ele pode fazer. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Perceba que não foi alguns, foi todos, inclusive eu e você. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou no
meio de nós. Oh, aleluia! E através dele nós fomos aceitos. Se você crê nisso, irmão, se você crê nessa verdade, se expressa em nome de Jesus. Você foi aceito. Ele te aceitou de novo. Aleluia. E ele dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Então perceba que não está no singular, está no. Então o texto está dizendo que Jesus, irmãos, isso aqui não é historinha. A Bíblia está dizendo que Jesus andou sobre as. Pastor, o que isso significa? O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, ele está andando por cima do meu e o seu problema. Jesus, ele está andando sim por cima da minha e da sua dificuldade. Aquilo que é para você é onda, é tempestade, Jesus, ele passa andando. Ele passa por cima. Aleluia. Ele passa por cima. Aí presta atenção. Aí o texto vai dizer: quando viram ele andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Por que eles ficaram com medo? Porque eles nunca tinham vivido aquilo. Eles ficaram com medo porque eles nunca tinham experimentado um milagre como esse. Irmãos, imagina você no meio do mar. No meio do mar, vento de um lado, tempestade do outro, e você olha e vê alguém andando sobre as águas. O que você faria, irmãos? Ei, pastora Michele, que fase! O que você faria, meu irmão? Eles nunca tinham vivenciado uma situação como essa. Sabe por quê? Porque há momentos na nossa vida que o projeto é até de Deus, a obra é até dele, mas isso não significa que não vai vir vento e nem tempestade. Você está entendendo isso? Ele disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele está dizendo aqui: há projetos na tua vida que eu coloquei, que eu determinei, mas não te isenta de passar por alguns momentos difíceis. E aí o texto vai dizer que eles ficaram aterrorizados. E aí Jesus fala algo tremendo. Imediatamente ele disse, versículo 22: coragem, sou eu. Jesus está dizendo: coragem. Você pode falar isso para o teu irmão que está do seu lado? Meu irmão, minha irmã, coragem. Catuca o ombro dele assim, ó. Isso, catuca o ombro dele assim, ó. Não vai pegar Covid não. Isso, fala: meu irmão, minha irmã, coragem. E aí ele fala: sou eu. Quem é? Aquele que anda sobre as águas, aquele que acalma os ventos, aquele que através do som, aquele que através de uma só palavra é capaz de mudar toda a circunstância. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida de alguém aqui. Ele é poderoso para mudar toda a circunstância, todo vento, toda onda que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa. Jesus tem poder para acalmar o mar. Oh, aleluia! Aí o texto vai dizer que Jesus disse: não tenha medo, versículo 28 agora. Então disse Pedro: Senhor, se és tu. Irmãos, olha a ousadia de Pedro. Olha o texto: Senhor, se és tu,
manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mas espera aí, irmãos, como é que estava a situação no mar nesse momento? O texto vai dizer que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Sim ou não? E Pedro está pedindo a Jesus o quê? Faça que eu ande sobre as... O que Pedro está nos ensinando? O que a palavra está nos ensinando aqui? É como Pedro estivesse dizendo: Senhor, se o Senhor está nesse negócio, faça que eu ande sobre essas lutas, sobre essas dificuldades. A palavra está nos ensinando aqui que Pedro ousou a dizer: Senhor, se é o Senhor que está nesse negócio, me mostra que é o Senhor de verdade. Há alguém aqui capaz de orar assim nessa noite e dizer: Senhor, se o Senhor está nesse casamento, se o Senhor está nessa empresa, se o Senhor está nesse ministério, me mostra. Revela-te, Senhor. Aleluia. Aí sabe o que eu acho lindo? Que Jesus não olhou para Pedro e disse: calma aí, Pedro, calma aí, deixa eu ver se a guarda costeira chega. Calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui um bote aqui. Olha aqui que o texto diz. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou para Pedro e disse, versículo 29, venha. O que respondeu Jesus? Não, irmãos, vamos lá, vamos animar esse ambiente. O que Jesus respondeu para Pedro? Sabe o que Jesus está falando com algumas pessoas aqui? Venha. Jesus nessa noite está fazendo convites aqui. Jesus nessa noite aqui, Ele está convidando algumas pessoas. Pode vir. Eu te garanto, eu te sustento. Há uma palavra que permeia esse projeto. Pode vir, porque eu sustento o projeto. Você recebe isso? Você toma posse dessa palavra? Venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de... Pedro saiu do barco. Irmão, preste atenção aqui, já estou terminando. Isso aqui é coisa que dá nó na nossa cabeça. Meio do mar, vento de um lado, tempestade, onda açoitando o barco. Quem na sua sã consciência vai sair dentro do barco, irmãos? Quem ousa sair do barco, Pedro? Mas olha aqui que Pedro está dizendo aqui: Senhor, faça eu ir. E a Bíblia vai dizer que ele começou a ir sobre as águas. Mas você precisa entender que ele estava andando sobre as águas por um e exclusivo motivo: porque ele foi na direção de Jesus. Ele foi na direção de quem? Está aqui, irmãos, aqui ó. Lê comigo, versículo 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de... Pastor, então o texto está dizendo que Pedro também andou sobre as águas? Sim, ele andou. Mas por que ele andou sobre as águas? Porque ele estava indo na direção certa. Sabe o problema de muitas pessoas? Querem viver a excelência, querem viver e usufruir daquilo que Deus falou ao teu respeito, mas não quer seguir a quem te orientou. Tem pessoas que querem se beneficiar dos projetos, das promessas, mas não quer seguir o mestre, que não quer viver aquilo que ele tem para você. E o que Pedro está fazendo? Enquanto ele está seguindo, enquanto ele está olhando para Jesus, Lucas, ele está passando pelas águas. Enquanto ele está com os olhos em Jesus, ele está passando, ele está vencendo o mar, ele está vencendo as ondas, ele está vencendo a tempestade. Sabe por que você está paralisado? Sabe por que você está assim? Porque você parou de olhar para Jesus. Sabe por que você está assim, frustrado, cabisbaixo, decepcionado com as pessoas? Sabe por quê? Porque você tirou os teus olhos de Jesus e colocou na circunstância.